Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resolução de Questão, Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro, SEDUC, a prova de 2015, questão número 43, que fala sobre o comunismo chinês e as suas especificidades. Para você que está caindo aqui de paraquedas, cara, é o seguinte, a questão está aqui na minha frente, o monitor está aqui na minha frente, eu vou ler a questão e vou analisar opção por opção para a gente encontrar a opção correta e aprender um pouquinho com as opções que não estão corretas. Tranquilidade? Sem mais delongas, eu vou para a leitura da questão 43. A China, na década de 1970, era um país socialista particularmente preocupado com seu relativo atraso econômico, quando nada devido à presença vizinha do Japão, o que era mais bem sucedido dos estados capitalistas. Ao se comparar com o comunismo chinês, ao se comparar o comunismo chinês com o dos demais países onde triunfaram regimes comunistas, desde o advento da Revolução Socialista de 1917, que deu origem à União Soviética, suas especificidades estão descritas na seguinte afirmativa. Questão bem curtinha, né? Ela não tem um texto muito grande, e ela é direta e reta. Ela quer saber em qual das afirmativas está as especificidades do comunismo chinês, né? Onde elas estão descritas. Opção A. O comunismo chinês era somente mais uma das subvariedades do sistema de satélites soviéticos, com o agravante de ter triunfado em uma formação social endemicamente vinculada ao subdesenvolvimento e em um país demograficamente muito heterogêneo. Opção B. Seu grande grau de vinculação com o terceiro-mundismo e a dependência tecnológica da União Soviética levaram a China comunista a um grande atraso econômico e uma aproximação complementar com os vizinhos capitalistas japoneses. Opção C. A China desenvolveu um modelo de comunismo próprio, mais próximo da social-democracia europeia e do liberalismo, sintonizado com os avanços democráticos, tecnológicos e comerciais do Ocidente, principalmente os Estados Unidos da América. Opção D. O comunismo chinês não era uma simples variedade do modelo soviético, era ao mesmo tempo social e nacional, objetivando recuperar o antigo status, parte do imaginário social chinês, de centro e modelo da civilização mundial. Opção E. O socialismo chinês era extremamente orientalista, admitindo aproximações com o Japão, a Índia e com os países do Oriente Próximo, mas negando-se terminantemente qualquer aproximação com os Estados Unidos e com a União Soviética. Dada a leitura das opções, se você quiser tentar solucionar a questão, dá uma pausa no vídeo e soluciona, que em 3, 2, 1... Antes de começar a fazer a leitura das opções, eu fiz um resuminho de algumas características do socialismo chinês para poder ajudar na resolução e dar uma clareada na nossa mente. Na década de 1970, a China ela era governada pelo Partido Comunista Chinês, o PCC. Não é a facção criminosa de São Paulo. PCC, Partido Comunista Chinês. E durante esse período, a China passou por uma série de mudanças políticas, econômicas e também sociais que moldaram o caráter do comunismo no país, né? Eu separei algumas dessas mudanças, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma delas, né? A primeira foi a Revolução Cultural. Ela ocorreu entre 1966 e 1976, foi aproximadamente 10 anos. Foi uma campanha liderada pelo Mao Zedong para reafirmar a ideologia comunista e consolidar o seu poder.
Ele visava eliminar os elementos que eram considerados capitalistas dentro da sociedade chinesa, promovendo uma purgação ideológica e cultural. O cara queria acabar com qualquer resquício de capitalismo na China. Outra característica foi a culta personalidade, né, do Mao Zedong. Durante a década de 70, o Mao ele era reverenciado como o líder supremo e a palavra dele era considerada lei na China. A imagem dele estava presente em basicamente toda a China, né, sendo adorado como uma figura quase que divina, cara, absurdo. Outra característica, a ditadura do proletariado. O comunismo na China, ele enfatizava a ditadura do proletariado, onde o poder político estava nas mãos do Partido Comunista, né? O objetivo era alcançar uma sociedade sem classes e que a classe trabalhadora dominasse o processo de tomada de decisões políticas, né? Outro aspecto interessante, uma economia de autossuficiência. A China ela adotou uma economia bem centralizada, com o Estado controlando os meios de produção e determinando onde iriam ser aplicados os recursos. O país ele buscava alcançar autossuficiência econômica, promovendo a industrialização e priorizando setores como a agricultura e a defesa. Uma última característica aqui que eu separei foram as relações internacionais. Durante a década de 70, a China ela passou por uma mudança bastante radical em relação às relações internacionais no modo geral, né? Após anos de isolamento, o país ele se abriu para o mundo exterior, estabeleceu relação diplomática, né, com várias nações, tanto ocidentais quanto também orientais, incluindo os Estados Unidos. Mediante essas informações básicas, né, mas que dá para ajudar a gente a ter uma noção das características, ou de algumas características do socialismo, do comunismo chinês, né? Socialismo, não, desculpa, do comunismo chinês. Agora eu vou para a análise das opções uma a uma, né? Começando, como sempre, pela opção A. O comunismo chinês era somente uma das subvariedades do sistema de satélites soviéticos, com o agravante de ter triunfado uma formação social endemicamente vinculada ao subdesenvolvimento e a um país demograficamente muito heterogêneo. De fato, a China é um país com uma grande diversidade de pessoas, com diferentes culturas e línguas. Ele é bastante heterogêneo. Enquanto o comunismo soviético ele se baseava principalmente na industrialização e no desenvolvimento urbano, o maoísmo, né, o comunismo chinês, ele enfatizava a revolução agrária e a mobilização dos camponeses. Mao ele acreditava que a classe camponesa era a força motriz da revolução comunista da China, né? Ele dava essa moral para a classe camponesa. E em termos de relação com a União Soviética, inicialmente a China ela recebeu o apoio dos soviéticos, né, durante a luta revolucionária e o estabelecimento do governo comunista. Mas depois acabou tendo divergências ideológicas, né, e também geopolíticas que foram surgindo entre o Mao e os líderes soviéticos. Então teve uma separação. Essas diferenças eles acabaram levando a um rompimento, né, dos laços em 1960, né, na década de 60, nos anos 60. E a China ela passou a se distanciar da União Soviética. O maoísmo ele adotou uma abordagem bem mais independente e autossuficiente, buscando desenvolver seu próprio modelo socialista. Galera, então, por mais que tenha havido influência entre as relações do comunismo chinês e soviético, o maoísmo ele se desenvolveu como uma variante distinta, né? E teve suas próprias características e abordagens específicas, né? Por conta disso, vou cortar, a opção A não está correta. Opção B,
Seu grande grau de vinculação com o terceiro mundismo e a dependência tecnológica da União Soviética levaram a China comunista a um grande atraso econômico e uma aproximação complementar com os vizinhos capitalistas japoneses. A China buscou apoio tecnológico e também econômico na União Soviética para suas questões de industrialização e modernização. Só que a relação começou a se deteriorar, já acabei de falar, nos anos 60, com o rompimento sino-soviético, né? Foi o rompimento das relações entre a China e a União Soviética, que resultou em um afastamento bastante significativo desses dois blocos, do país, da China, com a União Soviética. Embora a China ela tenha se aliado com a União Soviética no começo, né, durante a Guerra Fria, ela também buscou estabelecer relação com outros países em desenvolvimento, né, e sua aproximação com esses países, né, são reflexos da busca por desenvolvimento e integração na economia global. A China estava buscando se integrar com outros países, né, para poder se desenvolver globalmente. Bom, hoje ela se tornou uma das maiores economias do mundo, né, e busca expandir a sua relação comercial com outros países também, incluindo o Japão. Com isso, a gente tem a noção de que houve uma aproximação legal com a União Soviética, só que com o rompimento sino-soviético, né, a China e a União Soviética se afastaram. Essa questão da dependência tecnológica não existiu, porque no começo, a China teve a ajuda da União Soviética na questão da industrialização e da modernização, mas não rolou uma dependência. Portanto, galera, a opção B também está errada. Opção C. A China desenvolveu um modelo de comunismo próprio, mais próximo da social-democracia europeia e do liberalismo, sintonizado com os avanços democráticos, tecnológicos e comerciais do Ocidente, principalmente os Estados Unidos. Vou espirrar. Saúde para mim. Na década de 70, a China estava sob o regime do PCC, mais um partido comunista chinês, não é a facção de São Paulo, a facção criminosa. A China ela não adotou um modelo mais próximo da social-democracia e do liberalismo, não. Eles mantiveram um sistema político e econômico altamente centralizado e controlado pelo Estado. O Estado controlava tudo, cara. Isso aí é o oposto do liberalismo. Só a partir da década de 80 que a China começou a implementar umas reformas econômicas, né, e adotou abordagens gradualmente, né, de liberalização econômica. Essas reformas acabaram permitindo a abertura do país para o comércio internacional, principalmente para atrair investimento estrangeiro. Estrangeiro. Então, rapaziada, mais uma opção que também não bate. Pode, vá pro cortar, que não está correta. Opção D. O comunismo chinês não era uma simples variedade do modelo soviético. Era ao mesmo tempo social e nacional, objetivando recuperar o antigo status, parte do imaginário social chinês, de centro e modelo da civilização mundial. Cara, o comunismo chinês ele teve suas próprias características e ele não pode ser considerado apenas uma variante, né, do modelo soviético. Quando, em 1949, o PCC chegou no poder, ele buscava não só implementar um sistema socialista, mas também revitalizar a China como uma potência global, né? E restaurar um status que a China tinha bem lá atrás, né? Acho que até se configura como idade antiga, se eu preciso dar uma pesquisada melhor, de modelo de civilização mundial.
Algo que, pô, historicamente já tinha rolado. Já tinha rolado. A China era um modelo de civilização mundial, sim. E embora tenha, sim, havido influências do modelo soviético inicialmente, lá no começo, né? Ao longo do tempo, o comunismo chinês ele evoluiu para atender as necessidades e os objetivos da China. Se tornou uma parada totalmente diferente. Né? O modelo econômico adotado na China, hoje, ele tem características capitalistas e a China é uma potência global. Então, bem ou mal, na dança das cadeiras, no jogo, né? O dançar conforme a música, os objetivos do comunismo chinês de colocar a China de volta, né, como um modelo de civilização configuram com que a questão pede. Bom, nós vivemos num sistema capitalista, né? Afinal de contas, se a gente for buscar Guerra Fria, né? Capitalismo contra o socialismo. O capitalismo venceu. Né? E a China hoje possui características muito fortes, né, do capitalismo, tanto que é uma potência ultra absurda, né, na economia global. Opção B, a gente não vai descartar, não. Ela bate um bocado com as características reais do comunismo chinês, que a questão pede. Mas vamos analisar a opção E, para ver se não tem nenhuma pegadinha nem nada, né? Porque até agora é a D. O socialismo chinês era extremamente orientalista, admitindo aproximações com o Japão, a Índia e os países do Oriente Próximo, mas negando-se terminantemente a qualquer aproximação com os Estados Unidos e com a União Soviética. Cara, só desse lance de negar a aproximação com a União Soviética, a gente já sabe que tá errado. Pô, a União Soviética deu moral pros caras lá no começo, né? Tá errado, mas vamos trabalhar isso aí. Durante a Guerra Fria, a China comunista ela seguiu uma política externa que se distanciou tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Né? Guerra Fria, pô, Estados Unidos e União Soviética, pô, briga, China, não quero. Depois da Revolução Comunista de 49, a China estabeleceu relações tensas com os Estados Unidos. E isso acabou se acentuando durante a Guerra da Coreia, né? Entre 1950 e 1953, no qual a China apoiou a Coreia do Norte contra os Estados Unidos. Né? Então a relação foi realmente muito tensa. Quanto à União Soviética, né? Inicialmente a China teve uma relação próxima de cooperação com a União Soviética. Né? Depois dos anos 60, na ruptura sino-soviética, a China se distanciou. Né? Eles criticaram a liderança soviética, acusando eles de traição dos princípios do marxismo e do leninismo. A China manteve relações comerciais sim com o Japão, apesar de tensões históricas entre os dois países, né? Tivemos guerras entre o Japão e a China. E quanto à Índia, houve períodos de tensões e conflitos também, por conta de fronteira, mas também tentativas de diálogo e cooperação entre os dois. Né? Bom, mais uma opção errada. Então, realmente, a opção que bate com o que a questão pede é a opção D. Então, rapaziada, essa foi a resolução da questão número 43. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum conhecimento complementar, comenta aí que ajuda pra caramba. Se vocês quiserem me corrigir alguma besteira que eu tenha dito, né, potencialmente tenha dito, afinal eu não sou um detentor de conhecimento universal, comenta aí, cara. Ajuda, todo tipo de conhecimento é bom, ajuda pra caramba, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, que é a resolução da questão 44, a prova tá acabando. E é isso aí, galera, valeu, falou, fui.